Um novo mundo está prestes a nascer das suas escolhas. Mas antes disso, se inscreva no canal para apoiar novas histórias e acompanhar cada capítulo dessa jornada. Vamos prosseguir? A chuva caía fina, insistente, como se o céu do subúrbio carioca estivesse cansado demais para desabar de uma vez. As lâmpadas dos postes piscavam, algumas já mortas, outras resistindo por puro hábito. A viela estreita cheirava a terra molhada, lixo acumulado e óleo velho de fritura. Era uma daquelas noites em que ninguém que tivesse escolha estaria na rua. A loja de conveniência ficava espremida entre uma barbearia fechada e um ferro velho improvisado. A fachada descascada mal sustentava o nome pintado à mão. Mercadinho do Zé. Embora ninguém soubesse ao certo se aquele Zé ainda existia. A placa torta rangia com o vento, batendo de leve contra a parede como um aviso ignorado. Por dentro, o ambiente era ainda mais esquecido. Prateleiras incompletas, produtos vencidos, misturados com outros recém-chegados, um freezer antigo que gemia mais do que gelava. O chão de cerâmica manchado denunciava décadas de uso e pouca reforma. A iluminação vinha de duas lâmpadas fluorescentes fracas que deixavam sombras longas nos cantos. Atrás do balcão, um homem varria o chão com movimentos lentos e calculados. Tinha pouco mais de 60 anos, barba grisalha por fazer, camisa social simples arregaçada até os cotovelos. Os olhos, atentos, acompanhavam cada som que vinha da rua, mesmo enquanto o corpo aparentava cansaço. Não havia pressa em seus gestos. Era alguém acostumado a esperar. Marcinho, agora apenas seu Marcos, para os poucos moradores que ainda entravam ali. Parou a vassoura por um instante quando ouviu o barulho distante de motos. Não levantou a cabeça de imediato, apenas escutou. As motos vinham devagar demais. Ele conhecia aquele ritmo, conhecia havia décadas. Do lado de fora, 3 motos pararam quase ao mesmo tempo. Os motores não foram desligados de imediato, como se os pilotos quisessem garantir uma rota de fuga rápida. Depois, silêncio. Passos. Vozes abafadas. Marcinho apoiou a vassoura na parede, caminhou até o balcão e abriu a gaveta. De lá, retirou um pano velho, limpou as mãos com calma e fechou a gaveta de novo. Não havia armas ali. Nunca havia. A porta de metal da loja foi empurrada com força suficiente para fazer o sino antigo tilintar alto demais para o horário. "Boa noite, coroa", disse uma voz jovem, carregada de falsa cordialidade. Entraram 5 homens, todos armados. Pistolas à mostra, fuzis pendurados nos ombros de 2 deles, roupas simples, mas novas, tênis caros contrastando com o chão encardido da loja. O que ia à frente era baixo, largo, com um cordão grosso no pescoço e um sorriso que não chegava aos olhos. Ratão. Ele olhou ao redor com desdém, como se o lugar fosse ainda menor do que realmente era. "É só isso aqui?" perguntou, chutando de leve uma caixa de refrigerantes vazia. Marcinho ergueu os olhos devagar. Encarou Ratão sem pressa, como quem avalia mais do que responde. "Tá procurando alguma coisa específica?" perguntou a voz rouca, controlada. Ratão riu. "O velho é educado. Gostei." Ele fez um gesto com a mão e um dos homens foi até a porta fechando-a. "Seguinte, seu Marcos." "Teu Marcos, a gente veio trocar uma ideia, coisa rápida." Ratão caminhou até o balcão, apoiou os cotovelos sobre ele e inclinou o corpo para a frente. O cheiro de perfume barato misturado com pólvora chegou primeiro que as palavras. "Essa área agora está sob nova administração. A gente está organizando os pontos. Segurança, movimento, essas paradas. E sua lojinha aqui." Ele deu uma olhada lenta ao redor. "Fica num lugar estratégico." Marcinho manteve o olhar firme. "Estratégico para quê?" Ratão sorriu de novo, agora com impaciência. "Não se faz de bobo, não.
A gente usa o ponto. Movimento entra e sai, ninguém desconfia. Em troca, o senhor continua trabalhando, ganha uma graninha a mais, não tem problema com ninguém. Um dos homens atrás dele riu baixo. E se eu não quiser? Perguntou Marcinho. O silêncio caiu pesado. Ratão endireitou o corpo, o sorriso sumindo do rosto. Aí complica, né, seu Marcos? Porque a gente já decidiu. Ele fez um sinal quase imperceptível, e outro homem começou a andar pela loja, mexendo nas prateleiras, abrindo o freezer, como se já fosse dono do lugar. Marcinho acompanhou tudo com os olhos. Cada passo, cada posição, cada erro. O senhor trabalha sozinho aqui, né? Continuou o Ratão. Sem família, sem proteção. A gente perguntou por aí. Marcinho respirou fundo. Perguntou para quem? Pra gente que mora aqui de verdade. A resposta veio seca. Então perguntaram mal. Ratão franziu a testa. Como é que é? Marcinho apoiou as duas mãos no balcão. Não havia ameaça no gesto, apenas firmeza. Essa loja sempre foi esquecida porque ninguém nunca precisou dela para nada errado. E é assim que vai continuar. Um dos homens sacou a arma por completo, apontando para o chão mais perto demais. Tá achando que isso aqui é debate? Rosnou. Ratão levantou a mão pedindo calma, mas os olhos já não riam mais. Olha, coroa... Ele respirou fundo. Última chance. Ou o senhor coopera ou sai. Do jeito que der. Marcinho encarou Ratão como se estivesse vendo um reflexo distante de algo que já foi. Um tipo de ambição que ele conhecia bem demais, jovem demais, barulhenta demais. Vocês não sabem onde estão pisando, disse por fim. Ratão riu alto. Todo mundo fala isso. Ele se virou para os outros. Vamos dar um susto nele, só para ele entender. Dois homens avançaram pelo corredor estreito entre as prateleiras. Foi nesse momento que a luz piscou e apagou. A loja mergulhou na escuridão, quebrada apenas pelo reflexo distante da chuva entrando pelas frestas da porta. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, um som seco ecoou no fundo da loja. Um grito. E então, o pânico começou. Marcinho não corria mais do passado. O passado tinha acabado de entrar pela porta. A escuridão não durou mais que 2 segundos, mas foi tempo suficiente para o caos se instalar. Que porra é essa? Alguém gritou. O primeiro tiro veio rápido, instintivo, acertando uma prateleira de vidro. Garrafas se espatifaram no chão. O cheiro doce de refrigerante misturado ao de álcool barato se espalhando no ar. Outro disparo respondeu, ecoando alto demais para um espaço tão pequeno. Os homens do Comando Vermelho se atropelavam no escuro, sem saber exatamente para onde apontar. Marcinho já não estava atrás do balcão. Quando a luz falhou, ele se moveu por reflexo, não por medo. Conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde o piso afundava levemente, onde o freezer fazia mais barulho, onde a sombra ficava mais densa quando as lâmpadas apagavam. Aquele mercadinho decadente não era apenas um comércio, era um esconderijo cuidadosamente escolhido. Um dos homens avançou pelo corredor lateral, tentando alcançar a porta dos fundos. Não percebeu o degrau improvisado perto da parede. Tropeçou. Antes que conseguisse se levantar, sentiu um peso brutal nas costas. O impacto não foi acompanhado de palavrão nem ameaça. Apenas um golpe preciso, seco, no ponto certo da nuca. O corpo caiu mole, respirando, mas fora de combate. Marcinho se afastou sem pressa. No centro da loja, Ratão tentava impor ordem. "Para de atirar, caralho!" gritou. "Ele tá aqui dentro!" Outro grito respondeu mais agudo vindo do fundo. "Tem alguém mexendo comigo, Ratão!" Marcinho observava da sombra, os olhos atentos, a respiração controlada. Cada movimento deles denunciava inexperiência em ambientes fechados.
Muito barulho, muita ansiedade, muito medo disfarçado de agressividade. Um segundo homem correu em direção ao freezer, tentando se proteger atrás dele. Marcinho se aproximou silencioso, usando o barulho da chuva e dos motores das motos ainda ligadas lá fora. Quando o rapaz virou, encontrou apenas um vulto. O choque veio rápido, cotovelo no maxilar, mão firme segurando o pulso armado e torcendo até a arma cair. Não, o jovem tentou dizer. Marcinho não respondeu. Apenas o empurrou contra a parede e o deixou deslizar até o chão, gemendo. Restavam 3. Ratão percebeu que algo estava muito errado. Aquilo não era um comerciante assustado. Não era um velho acuado. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. "Quem é você?" gritou, tentando manter a voz firme. Marcinho deu um passo à frente, saindo da sombra pela primeira vez desde o apagão. A luz de emergência do freezer iluminou parcialmente seu rosto, o suficiente para mostrar os olhos frios, atentos, sem ódio, apenas cálculo. "Já perguntei para vocês saírem", disse ele em tom baixo. "Vocês preferiram não escutar." Um dos homens levantou o fuzil, as mãos tremendo. "Ratão, é ele mesmo", sussurrou, reconhecendo algo no jeito, na postura. "Esse cara..." Ratão engoliu seco. "Cala a boca." Mas a dúvida já tinha se instalado. Marcinho caminhou mais um passo. Não precisava estar. Aquilo confundia ainda mais os invasores. "Vocês entraram aqui achando que iam resolver tudo na força", continuou. "Foi assim que eu perdi tudo uma vez." Ratão estreitou os olhos. "Quem você pensa que é para falar assim?" Marcinho hesitou por um segundo. Um único segundo em que o passado bateu à porta da memória. Becos tomados por tiros, reuniões sussurradas, corpos cobertos por lençóis finos, decisões que custaram vidas. "Eu não penso mais nada", respondeu. "Mas só não aceito ser ameaçado." O homem do fuzil baixou a arma lentamente. "Ratão", murmurou. "O jeito dele, esse lugar... Lembra das histórias?" Ratão sentiu o estômago afundar. "Que histórias?" O rapaz respirou fundo. "Do Marcinho. Marcinho VP." O nome caiu no ar como um tiro que ninguém esperava. O silêncio foi absoluto. Ratão deu uma risada nervosa. "Tá maluco? Marcinho VP morreu faz anos." Marcinho não reagiu, não confirmou, não negou. A confirmação veio no olhar. Ratão sentiu um frio subir pela espinha. Ele já tinha ouvido aquele nome nas rodas mais antigas, nos relatos de veteranos que falavam baixo quando lembravam das guerras antigas. Um estrategista, um sobrevivente, alguém que sumiu quando todo mundo achava que ele ia mandar em tudo. "Isso é papo furado", insistiu Ratão, mas agora a voz falhava. "Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso?" Marcinho se aproximou mais um passo. "Não importa se você acredita", disse. "Importa que você entenda." Ele apontou com a cabeça para o chão. "2 dos seus homens estão machucados, vivos. Foi escolha minha. Podia ter sido diferente." Ratão olhou em volta, finalmente percebendo o tamanho do erro. A loja pequena agora parecia um labirinto hostil. Cada corredor, uma ameaça. Cada sombra, um risco. "A gente só queria o ponto", murmurou, tentando recuperar algum controle. "Não precisava disso." "Precisava", respondeu Marcinho. "Para você aprender a perguntar antes de tomar." Do lado de fora, uma sirene distante começou a se aproximar. Não era da polícia, era de uma ambulância em outra rua, mas o som bastou para aumentar a tensão. Marcinho deu um passo para trás. "Sai daqui", disse. "Agora, leva seus homens." "Não volta." Ratão hesitou. O orgulho gritava para reagir. O instinto gritava mais alto para fugir. Ele fez um gesto curto. "Vamos embora." Os 2 homens que ainda conseguiam andar ajudaram os feridos. A porta foi aberta às pressas, a chuva invadindo a loja de novo. As motos deram partida, arrancando rápido demais, quase derrapando na rua molhada. Quando o silêncio voltou, Marcinho ficou sozinho no mercadinho destruído. Ele acendeu uma das luzes de emergência. O chão estava coberto de cacos, produtos espalhados, marcas de sangue.
Respirou fundo, passou a mão pelo rosto cansado. Sabia que aquilo não terminaria ali. Nomes como o dele nunca voltavam a circular sem consequências. Do outro lado da comunidade, Ratão apertava o guidão da moto com força, o coração disparado. Se for ele mesmo, pensou em voz alta. Fodeu. E naquela noite, depois de anos enterrado, um nome antigo começou a ser sussurrado de novo nos becos do Rio. Marcinho VP. O dia amanheceu pesado na comunidade. O céu cinza baixo parecia pressionar os telhados de zinco e o cheiro de chuva velha ainda pairava no ar. A notícia correu rápido, do jeito que sempre corria, de boca em boca, em sussurros desconfiados, misturada com exageros e medos antigos. Um grupo do Comando Vermelho tinha entrado numa loja esquecida e saído humilhado. Alguns diziam que o dono era ex-militar. Outros juravam que era um pistoleiro aposentado, mas os mais antigos, aqueles que ainda lembravam das guerras dos anos 90, apenas balançavam a cabeça. Esse jeito eu conheço, murmurou um deles, sentado na calçada. Só pode ser ele. No mercadinho, Marcinho limpava o chão desde cedo, varreu os cacos, jogou fora o que quebrou, passou o pano com água sanitária para tirar o sangue antes que os moradores vissem. Não queria perguntas, não queria atenção, mas a atenção era exatamente o que estava chegando. Por volta das 9 da manhã, Dona Célia entrou na loja. Morava ali perto há mais de 20 anos. Cliente fiel. Seu Marcos... Ela olhou ao redor, estranhando o vazio das prateleiras. Que bagunça foi essa? Vazamento no freezer, respondeu ele sem olhar. Deu trabalho. Ela observou melhor. O tom da voz, o jeito do corpo. O senhor tá bem? Marcinho assentiu. Tô. Dona Célia sabia quando não insistir. Pagou o café e saiu, mas levou a dúvida com ela. E a dúvida naquela comunidade era combustível. Enquanto isso, do outro lado do rio, Ratão estava em pé numa sala apertada, paredes descascadas, ventilador quebrado rodando devagar. Na frente dele, 2 homens mais velhos, armas apoiadas, olhares duros. Repete, disse um deles conhecido como Ceará. Ratão respirou fundo. A loja. A gente entrou. Deu ruim. Deu ruim não é relatório, rebateu o outro Bigode. Você perdeu 2 homens e voltou de mão vazia. Ratão engoliu seco. O cara não é qualquer um. O jeito, a calma. Os moleques reconheceram, falaram o nome. Ceará cruzou os braços. Que nome? Ratão demorou 1 segundo. Marcinho VP. O ventilador continuou rangendo. Ninguém falou nada por alguns segundos. Bigode foi o primeiro a rir. Isso é lenda. Era, respondeu Ratão. Mas se for ele mesmo, a gente mexeu com coisa grande. Ceará encarou Ratão com frieza. Você está dizendo que um ex-chefe se escondeu numa lojinha e bateu nos seus homens sem arma? Ratão assentiu. Eu vi. O silêncio voltou. Então você vai resolver, disse Ceará por fim. Porque se esse nome voltar a circular, polícia, facção rival, demais. Todo mundo. Resolver como? Perguntou Ratão, já sabendo a resposta, confirmando ou apagando. Naquela mesma tarde, Marcinho recebeu a visita que mais temia. Bateu à porta da loja no meio do expediente. 2 batidas curtas, uma longa, o código. Marcinho fechou o caixa, respirou fundo e foi até a porta dos fundos. Abriu. Do outro lado estava Jonas, mais velho, mais magro, cabelo todo branco. Mas os olhos eram os mesmos, o tipo de olhar que não esquecia nada. Faz tempo, disse Jonas. Marcinho deu espaço para ele entrar. Tempo demais. Jonas observou a loja, o caos disfarçado de normalidade. Eu avisei que sumir não apagava o nome. Eu tentei, respondeu Marcinho. Por anos. E aí o CV entra pela sua porta. Marcinho se sentou numa caixa. Não fui eu que fui atrás. Jonas respirou fundo. Ratão já falou. O nome voltou. Marcinho fechou os olhos por um instante. Então acabou. Não necessariamente.
disse Jonas. Mas vai ficar feio. Jonas se aproximou. Eles vão voltar, não para tomar o ponto, para confirmar se você é você. Marcinho abriu os olhos. Eu não quero guerra. Ninguém quer, respondeu Jonas. Até ser tarde demais, do lado de fora. Duas crianças passavam correndo, rindo, chutando uma lata. A vida seguia. Marcinho olhou para a porta da frente da loja, depois para Jonas. Eu só queria terminar meus dias em paz. Jonas pousou a mão no ombro dele. O passado não pede licença, irmão. Ele arromba. Naquela noite, Ratão recebeu a ordem final. Amanhã, disse Ceará ao telefone, com reforço. Sem erro, Ratão desligou, sentindo o peso da decisão esmagar o peito. E no mercadinho, Marcinho fechou a loja mais cedo, apagou as luzes e ficou sentado no escuro, não por medo, mas porque sabia exatamente o que vinha a seguir. A noite caiu sem vento, pesada, abafada. O tipo de calor que gruda na pele e deixa os nervos à flor da carne. A comunidade parecia mais silenciosa que o normal, como se até os cachorros tivessem percebido que algo errado estava prestes a acontecer. Marcinho fechou a porta da loja às 8 em ponto, mais cedo do que nunca. Conferiu o cadeado 2 vezes, puxou a porta para garantir. Depois, apagou a luz da frente, deixando apenas uma lâmpada fraca no fundo, perto do depósito. Sentou-se num banco baixo, encostado na parede, e esperou. Não havia armas escondidas. Não havia plano mirabolante. Só memória, experiência e a certeza de que aquela noite definiria se ele continuaria existindo ali ou não. Do outro lado da comunidade, 4 carros subiam devagar, faróis apagados, homens armados, mais preparados, mais atentos. Ratão ia no banco de trás do primeiro carro, suando apesar do ar quente da noite. Confirma primeiro, ordenou Ceará pelo rádio. Se for ele, ninguém vacila. Ratão assentiu, mesmo sabendo que ninguém o via. Quando os carros pararam, não houve correria Apenas nem passos gritos coordenados, posições tomadas com cuidado. Aquilo não era mais uma extorsão, era uma operação. A porta da loja foi arrombada com um chute seco. O cadeado cedeu fácil demais. O barulho ecoou pela viela vazia. "Marcos!" gritou Ratão, entrando com a arma em punho. "Sai devagar, mão para cima." A loja estava quase escura. Prateleiras vazias, chão limpo demais para um comércio em funcionamento. Silêncio. "Ele não tá aqui", murmurou um dos homens. "Tá sim", respondeu Ratão. "Ele sempre tá." Marcinho deu 2 passos para frente, surgindo da sombra do depósito. "Eu avisei para não voltar." Ratão sentiu o estômago revirar. Não havia mais dúvida. O jeito, a voz, a postura. "É você mesmo", disse, quase num sussurro. Marcinho VP. Os homens se entreolharam. Alguns jovens engoliram seco. Os mais velhos mantiveram as armas firmes, mas atentos demais. "Não uso mais esse nome", respondeu Marcinho, "mas sei que vocês não vieram para conversar." Ceará entrou logo atrás, observando tudo. "A gente veio confirmar", disse, "e encerrar." Marcinho encarou-o com calma. "Encerrar o quê?" "Um erro", respondeu Ceará. "Seu e nosso." O silêncio pesou. "Se me matar aqui", disse Marcinho, "vão transformar essa loja num altar. Vão falar meu nome em todo lugar. Vai ter polícia, rival, imprensa. Vocês sabem disso." Ceará pensou por um instante. "E se deixar você vivo, parece fraqueza." Marcinho assentiu. "Parece." Ratão apertou a arma com força. "Então não tem saída." Marcinho deu um meio sorriso triste. "Tem sempre uma escolha, só nem sempre ela é bonita." Ele respirou fundo. "Eu fico. A loja fecha. Eu sumo daqui, hoje, sem barulho, sem guerra." Ceará avaliou. Aquilo resolvia o problema sem criar outro. "E se você mentir?" "Não minto mais", respondeu Marcinho. "Já paguei caro demais por isso." O barulho distante de um helicóptero cortou o céu. Não era perto, mas era um lembrete. Ceará fez um gesto curto.
Abre caminho. Ratão hesitou. Chefe, já decidimos, respondeu Ceará. Hoje não. Marcinho pegou uma sacola simples. Dentro, documentos, dinheiro contado, uma foto antiga dobrada. Antes de sair, olhou pela última vez para a loja. Cuidem para não destruir o que ainda resta, disse. Nem todo o território vale sangue. Ele passou pelos homens devagar, sem olhar para trás. Naquela noite, Marcinho VP deixou a comunidade como entrou anos antes, em silêncio. E Ratão ficou ali, com a sensação amarga de ter vencido e perdido ao mesmo tempo. O dia seguinte nasceu claro demais para quem não tinha dormido. O sol bateu cedo nas lajes, refletindo nos telhados de zinco, iluminando uma comunidade que fingia normalidade. A loja, agora fechada, permanecia de portas abaixadas, com o cadeado novo reluzindo. Nenhuma placa, nenhum aviso. Apenas ausência. As pessoas passaram em frente, olharam de canto de olho, comentaram baixo. Fechou do nada. Dizem que era problema antigo. Melhor assim. Ninguém perguntou demais. No Rio, sobreviver também é saber quando não perguntar. Ratão observava tudo de longe, encostado num muro, o boné puxado até a sobrancelha. Desde a noite anterior, um peso estranho ocupava o peito dele. Não era medo, era algo pior. A consciência de que tinha encarado um espelho do próprio futuro. Tu tá quieto demais, disse um dos soldados. Só pensando, respondeu Ratão. Pensando em como aquele homem tinha atravessado tudo sem precisar levantar uma arma. Pensando em como o poder de verdade não fazia barulho. Ceará manteve a palavra. Nenhum ataque. Nenhuma perseguição. O nome não foi mencionado oficialmente, mas nomes antigos não desaparecem. Apenas dormem. 2 dias depois, numa estrada longa e sem charme no interior do estado, um ônibus parou para descanso. Marcinho desceu com a mesma sacola simples. O sol era mais seco ali, o vento menos pesado. Não havia becos, não havia olhares curiosos. Apenas gente comum seguindo a própria rotina. Ele comprou um café numa lanchonete de beira de estrada. Sentou sozinho. A foto dentro da sacola escapou quando ele a abriu. Uma imagem antiga. Ele, mais jovem, sério demais, cercado de homens que já não existiam. Dobrou a foto de novo, com cuidado, e guardou no fundo. Acabou. Murmurou para si mesmo. Mas sabia que aquilo era meia verdade. Algumas coisas nunca acabam de verdade. Apenas mudam de forma. Na comunidade, semanas depois, a loja virou outra coisa, um depósito. Depois nada. A vida seguiu. Ratão subiu um degrau dentro da facção, mas perdeu o sono. Começou a questionar ordens, pensar antes de agir. Alguns chamaram isso de fraqueza. Ele sabia que era maturidade, mesmo que tivesse chegado tarde. Certa noite, Ratão ouviu um dos mais novos contar a história da loja. Dizem que o velho sumiu, mas era brabo. Tipo lenda, Ratão interrompeu. Não era lenda. O garoto ficou em silêncio. Era aviso, completou Ratão. Em outra cidade, sem fama, sem poder, Marcinho arrumou trabalho num armazém pequeno. Carregava caixas. Chegava cedo, ia embora calado. Ninguém ali sabia quem ele tinha sido. E isso, pela primeira vez, era suficiente. Às vezes, à noite, ele ainda acordava com sons que não existiam, tiros imaginários, vozes do passado, mas respirava fundo, levantava e lembrava onde estava. Vivo, livre, dentro do possível. Porque sobreviver não é vencer. É carregar o que foi feito, aprender com o que se perdeu e escolher, todos os dias, não repetir. E naquela loja esquecida, naquela noite chuvosa, predadores aprenderam que nem toda presa foge. Algumas apenas esperam o momento certo para ir embora. Um novo mundo está prestes a nascer das suas escolhas. Mas antes disso, se inscreva no canal para apoiar novas histórias e acompanhar cada capítulo dessa jornada.